Olá, muito bem-vindos a mais um comentário semanal na nossa série Weekly Thoughts, o espaço que reservamos para os pensamentos em voz alta, com temas que fazem parte da atualidade, do país, do mundo e que merecem uma reflexão dos nossos embaixadores, conselheiros e membros da Empower Brands Community. Neste episódio voltamos a contar com um contributo do nosso embaixador David Lopes, que é atualmente presidente da Aeon Topvalu, uma das grandes marcas de retalho do Japão e da Ásia. David, escusado será dizer que é um enorme gosto voltar a estar contigo e este é o nosso primeiro comentário de 2022. É o primeiro comentário e agradeço muito mais uma vez a oportunidade que me dão de partilhar algumas ideias e alguns olhares sobre o que aconteceu durante o ano 2021 e aquilo que são as perspectivas para o ano 2022, um humilde contributo, não mais do que isso, o meu olhar que me dão o privilégio de partilhar convosco. Um grande olhar, diria eu mesmo, David, e não estou aqui a fazer favor nenhum, é verdade. Tu pões-nos mesmo a pensar em voz alta, em voz baixa, com os nossos botões, e é sempre bom ter-te connosco nestes nossos episódios dos Weekly Thoughts. E este comentário é, de facto, como dizias há pouco, um bocadinho em jeito de balanço de um ano que tu próprio defines como um 2021, o ano de 24 meses. Eu pego aqui nesta tua definição para te perguntar porque é que sentes isto em relação a este ano? É porque parece, apesar de ser uma linha não reta, uma linha de altos e baixos, quando olhamos para trás é como se só conseguíssemos entender o que nos tem acontecido nestes últimos quase 2 anos, olhando para o início dessa crise. E, portanto, digamos que aquela fronteira mais psicológica, física, do início, do final de um ano e do início do ano, parece que não aconteceu. É um filme. Para percebermos o que nos está a acontecer hoje, estamos permanentemente a comparar com o que aconteceu o ano passado, seja em número de infecções, seja em número de recuperações, de vacinas, de mortes. E, portanto, é uma linha contínua, é um período, do ponto de vista editorial, que quase não pode ser discutido e entendido em 12 meses. Tem que ser visto na sua totalidade. Chamo por isso um ano de 24 meses. E ainda não acabou. Sim, é verdade, é verdade. E David, um ano de 24 meses que acabou, enfim, por nos deixar muitas lições, lições sobre o planeta, lições sobre a economia, lições sobre as relações entre a saúde e a economia, lições sobre as organizações, sobre os recursos humanos, sobre aquilo que nós queremos fazer das nossas vidas. De facto, é um ano que nós devemos olhar também para ele como uma nova bagagem para enfrentar este 2022? Sim, sem dúvida que nós não podemos simplesmente olhar para... Primeiro porque o que passou, temos que aprender com o que aconteceu e tirar lições. Eu acho que a sociedade portuguesa, e não só, de uma certa forma, a maior parte dos países, e sobretudo europeus, apesar de reconhecermos que no início a coordenação foi muito, muito reduzida, e as pessoas e os países e os líderes pareciam todos perdidos, houve uma resiliência muito grande ao que vivemos e houve respostas absolutamente extraordinárias. Eu considero mesmo que a personalidade e os protagonistas do ano foram os cientistas, porque nós todos nos viramos para eles, os políticos, se calhar uma vez como nunca se viraram nas últimas décadas, confiando na sua capacidade e no seu conhecimento para nos protegerem de tudo o que nos estava a acontecer e nos darem uma nova esperança no futuro. Até do ponto de vista de ritual do poder, em Portugal vimos de repente os políticos normalmente que recebem as pessoas, os protagonistas, os jornalistas, nos palácios e nos gabinetes ministeriais, a encaminharem-se para a sede do Infarmed e as sessões a serem transmitidas em direto para a televisão. E portanto estamos aqui a falar, isto tem um valor simbólico, que é o reconhecimento de facto da importância que a educação, a ciência e o conhecimento
têm na nossa vida atualmente e terão no futuro. Temos que estar otimistas Essa em foi uma relação grande a esse lição, aspecto. não é? Essa foi uma grande lição que aprendemos todos, não é? Foi, Temos que confiar na ciência e temos que olhar mais para a ciência, não é? Temos, e Portugal, por exemplo, ao nível daquilo que foi a adoção, a percentagem de adoção e de acolhimento em relação ao processo de vacinação, é um exemplo extraordinário. Nós temos países do centro da Europa, podemos falar da Alemanha, da Suíça, da Áustria, países com uma grande tradição homeopática. Não nos vamos esquecer disso. Por exemplo, são aqueles que mais reticências, ou alguns daqueles que mais reticências puseram em relação ao processo de vacinação. A vacina não é um milagre. Vemos hoje, e entendemos isso até em relação às variantes, que a vacina não nos livra de apanhar novamente Covid. Mas aparentemente, estatisticamente, cientificamente, parece estar provado que nos livra de maleitas maiores e que reduz drasticamente as mortes. E, portanto, essa parece ser uma lição, e Portugal, nesse aspecto, foi um farol. E daí que, quando nós dizemos, eu sinceramente acredito muito nisso, que a educação compensa, para um país que tem enormes assimetrias, enormes desigualdades, para um país que ainda pode ser considerado, é um país com sinais de pobreza alarmantes, Portugal não pode ter outro caminho que não seja o de investir no conhecimento, na educação, não só como o grande motor do elevador social, mas também como aquele que pode fazer com que a nossa economia seja mais produtiva, mais competitiva, com que possamos atrair mais talentos, com que possamos fazer regressar a Portugal portugueses que estão na diáspora e que são absolutamente extraordinários para transformar o nosso país. E isso faz-se através da criação de riqueza, através da criação da nova economia, de novas empresas, novos modelos que fazem com que o país possa ser realmente um país com futuro. E nós temos em muitas áreas condições absolutamente extraordinárias, por exemplo, na área da sustentabilidade. Nós temos as três dimensões mais importantes para a criação das grandes energias renováveis limpas. Nós temos o mar, o vento e temos o solo. Não existe outra combinação mais promissora para o desenvolvimento, digamos, de um projeto energético de energias limpas do que estes três fatores conjugados. E Portugal, a Europa é líder nesta área, e Portugal tem condições de, dentro da Europa, de ser o país número 1 no desenvolvimento das soluções. E atrás disto, arrastar toda uma nova forma de apoiar a indústria local, de reduzir custos de contexto e de promover a inovação. Houve aqui também uma grande lição que nós aprendemos, e aqui também, já olhando para aquilo que foram também as notícias que correram ao mundo, nós também saímos deste ano de 24 meses, como tu lhe chamas, não é? E queria o teu comentário também para este tema. Saímos com uma outra visão também do que é a saúde, da importância da saúde, da importância da vida humana, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque de repente o foco estava muito na economia, e o que vimos foi que de repente o foco se colocou muito também na importância das pessoas, da saúde, de preservar a vida humana. Sem dúvida nenhuma. Nós percebemos, se calhar mais do que nunca, que primeiro a relação entre a economia e a saúde era muito frágil. Não sabíamos quanto, hoje sabemos. E também sabemos que aquilo que nos pode fortalecer é realmente, muitas vezes se diz, nós somos aquilo que comemos. Obviamente que há questões genéticas que interferem com esse raciocínio tão linear, mas não há dúvida absolutamente nenhuma de que a forma como nos alimentamos, o que comemos, os alimentos, a forma como os alimentos são produzidos, são decisivos para a criação da nossa própria imunidade. Nada é mais forte do que a nossa imunidade natural. E, portanto, por exemplo, na área da biotecnologia,
eu diria que os próximos anos vão ser de grande revolução. As soluções que irão vir do mar, tive a oportunidade, penso que partilhar aqui neste mesmo espaço esta ideia, por exemplo, do papel que as microalgas marinhas vão ter na nossa imunidade no futuro, aquilo que alimenta as baleias que andam no oceano há mais de 200 anos e algumas desde da Revolução Francesa, vivas da Silva, e que nem sequer vão ao médico, nem têm que medir a tensão arterial. E, portanto, esta nova forma de olhar, por exemplo, a produção local, este problema que estamos a viver com a dificuldade de movimentar, digamos, de globalizar muitos dos produtos que consumimos, estão a levar alguns países a tomar algumas decisões políticas de incentivar a produção local. Mas isto são temas complexos e são temas que demoram algumas gerações, de uma geração e meia. Não se muda de um ano para o outro, não se muda em 2, não se muda em 3. Todo o mundo está em rede. E, portanto, quando nós achamos que é possível recuperar uma indústria em específico, estamos a ser superficiais, porque ela está dependente de muitas outras indústrias. E, portanto, nós até podemos ter bons sinais numa indústria específica, mas se lhe faltam componentes de outra indústria que está a sofrer, nada daquilo acontece harmoniosamente e, portanto, temos uma travagem. E, portanto, em boa verdade, temos que ter esta noção de matriz. Daí que a tentativa de encontrar soluções, por exemplo, até na área agroalimentar, mais próximas daquilo que é a nossa vida, também significa o reconhecimento. O próprio cidadão tem essa consciência de que, se ajudar aqueles que mais próximo dele produzem, está a produzir riqueza dentro do seu próprio país, dentro da sua própria comunidade, e, portanto, é um círculo virtuoso. E o próprio consumidor mudou. Isto não vai voltar. Vamos dizer que amanhã alguém decretava o fim da pandemia. Não vamos voltar a 2019. Obviamente que há hábitos, somos seres de hábitos, e acredito que o gosto pelas viagens, o gosto pela aventura, pelo desconhecido vai retomar-se. Mas, por exemplo, vamos comer mais em casa do que comíamos antes, mesmo apesar de comermos muitas vezes fora, e vamos ter que nos vingar, alguns, por terem sido inibidos desse convívio, dessa experiência extraordinária que é estar com os outros. Nada substitui isso. Apesar de tudo, as empresas aprenderam, por exemplo, que muitas das coisas que faziam nas suas longínquas viagens intercontinentais são tão eficazes, feitas dessa forma, como são feitas desta forma que estamos aqui a fazer. Nem tudo será isso, obviamente, mas o mundo não vai voltar para 2019, o mundo deu um salto, ainda estamos a descobrir o que vai ser o dia da manhã, mas eu diria que vai ser um mundo em que, por exemplo, a solidariedade entre os países tem que ser maior, a cooperação tem que ser maior. Este problema não é debelado enquanto existirem países em África e países na Ásia e países na América do Sul com taxas de vacinação muito baixas. E, portanto, isto é um problema do mundo, não pode ser só resolvido naquilo que alguns chamam o primeiro mundo. E, portanto, temos muitos desafios pela frente, mas, ao mesmo tempo, a esperança de que a ciência e a educação nos ajudem a resolver muitos desses problemas. Eu pedia agora também para olhar, até porque está absolutamente interligado com o que acabámos de falar, e falávamos de produzir riqueza, e eu pedia-te para comentares aqui também o estudo, que de resto também é um estudo que tu já passaste os olhos e também leste aquilo que são os novos dados, o estudo Portugal Desigual, que tem vindo a atualizar de ano para ano aquilo que são, no fundo, os dados sobre a pobreza e a exclusão social em Portugal, e estes novos dados que foram agora apresentados e divulgados, é um estudo levado a cabo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, traçam-nos um retrato angustiante, não é, David? Sim. Dramático. Sim. Este estudo vale a pena ser visitado, ele está online no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Portugal Desigual, infelizmente rima, mas não somos só nós que somos desiguais, existem desigualdades dramáticas. Os Estados Unidos são um dos países mais desiguais do mundo.
As pessoas às vezes têm a noção, têm noções diferentes. Isto não é uma observação sequer ideológica, nem nada, são questões de ordem estatística. E Portugal é um país muito desigual neste aspecto. E tivemos um impacto social da pandemia, a pandemia impactou o mundo todo, mas países como nós, que têm taxas de pobreza muito significativas ainda, estão numa situação mais desprotegida. E em 2020 a taxa de pobreza subiu 2,2%. Era de 16,2%, passou para 18,4%. Este agravamento da incidência da pobreza foi a maior dos últimos 20 anos. Ou seja, a severidade com que fomos atingidos, perdermos o emprego ou termos empresas a pagar salários fechadas, às vezes até nos esquecemos disso, não é? O esforço da assistência social que o Estado deu, apesar de tudo, não evitou que mais de 228 mil pessoas fossem atiradas para baixo do limiar da pobreza. E, portanto, os adultos foram os mais atingidos nestes números. Houve um crescimento da pobreza na faixa dos adultos de 14,9 para 17,2, apesar de continuarem a ser os mais jovens e os mais idosos aqueles que apresentam taxas de pobreza maiores. Os mais jovens, 20% dos jovens portugueses estão no limiar ou abaixo do limiar da pobreza, e idosos outros 20%. Isto são coisas absolutamente dramáticas. Se retirássemos os apoios sociais, depois o Estado, obviamente, e a sociedade intervêm, mas as transferências sociais que o Estado faz através do erário público, através dos nossos impostos no final do dia, para apoiar os mais frágeis, seja através de apoios na doença, na incapacidade, apoios na família, no desemprego, na inclusão social. Se retirássemos esses apoios sociais, a nossa pobreza atiraria a população portuguesa para 25%. 25% dos portugueses seriam, sem esses apoios e transferências sociais, considerados pobres. E, portanto, a intensidade da pobreza, que avalia, no fundo, quão pobres são os pobres, subiu estes 2,7%. E, portanto, isto deve-nos mobilizar. Isto não aconteceu no país todo por igual. Por exemplo, no Algarve foram 4%, 3,9%, 4%. E conseguimos perceber porquê. Porque a dependência em relação ao turismo é muito grande. Os Açores e a Madeira, bem pelo contrário, conseguiram reduzir a taxa de pobreza. Os apoios sociais também e o apoio social que é dado às populações dos Açores e da Madeira aqui mostraram uma grande efetividade. E depois dos desempregados, onde obviamente a taxa de pobreza passa de 40% nos desempregados para quase 50%, para 47%. Portanto, se queremos, não é ficar angustiados, mas se queremos ter consciência de que país somos e de que sociedade queremos ser no futuro, olha, eu quando vejo, sem qualquer comentário pessoal a nenhum dos protagonistas políticos, naquelas entrevistazinhas que a gente vai ver para as eleições dos próximos dias, aqueles 20, 25 minutos de entrevista, onde é que isto está? Quem é que realmente assume a responsabilidade de dizer que sociedade queremos ser? Não é? Quando 40% dos indivíduos não conseguem substituir mobiliário velho e usado, ou 36% dos portugueses não têm capacidade de pagar uma semana de férias fora de casa, ou 16% não conseguem aquecer a sua casa. E, portanto, podemos ter discursos absolutamente extraordinários sobre o que foi feito, sobre o que não foi feito, a culpa é de quem, vem de onde, já tu não fazias, eu também não fazia, mas em boa verdade a vida das pessoas acontece todos os dias. E é para estas pessoas, para os mais frágeis, que nós devemos conseguir encaminhar aquilo que é o esforço dos nossos impostos e talvez libertar para as empresas que podem criar riqueza também as condições e os recursos para que possam criar emprego, porque criando emprego nós teremos mais capacidade de consumir, consumindo mais com o investimento que é feito, teremos capacidade para distribuir mais riqueza e retirar mais pessoas da pobreza. E no final do dia, isto é um treinador de bancada, não é?
parece fácil dizer, obviamente que é muito complexo, porque tudo se traduz em grandes políticas públicas que têm que ser assumidas e em continuidade, não é? E em consenso. Nem todos podemos ter a mesma opinião, mas as grandes políticas, sejam elas na área da energia, na área do apoio social, na área do investimento e da inovação, na área da educação e da ciência, elas deveriam ser evolutivas e não disruptivas, não é? Distópicas, elas. Mas uma coisa também se provou, David, no fundo, é ao olhar para estes dados, e sim, não é para angustiar ninguém, mas quando se olha a sério para estes números e se pensa que por trás de cada um destes números estão pessoas, estão seres humanos, nós temos que ficar angustiados e temos que pensar o que é que estamos realmente a fazer. Agora, a verdade é que a pandemia também mostrou que quando há vontade, criam-se as sinergias e é possível fazer qualquer coisa em Sem conjunto. dúvida. Isto também a pandemia demonstrou, portanto, por que não também criar este mesmo espírito, esta mesma sinergia, esta mesma capacidade de união para acabar com esta pobreza, para acabar com estas situações, não é? Sim. E quando nós conhecemos a realidade, por exemplo, do interior das cidades, das vilas e das aldeias, mesmo com muitas limitações, quando conhecemos as comunidades dessas vilas e aldeias, nós sabemos a importância que a proximidade tem. E mesmo alguns com grandes limitações económicas e financeiras, mesmo em termos de saúde, a comunidade, de um modo geral, agrega-se e ajuda, acompanha, visita, pergunta, telefona, e mesmo com escassez, há uma solidariedade no interior que eu não encontro, ou pelo menos que não é possível replicar no anonimato, por exemplo, das grandes cidades, sobretudo nas cinturas exteriores das grandes cidades, que não são campo nem são cidade. E, portanto, estão ali naquela marginalidade e, portanto, não têm um pedaço de terra onde possam complementar também os seus rendimentos e, ao mesmo tempo, muitos deles não têm emprego ou têm uma vida absolutamente dramática com a deslocação de horas, muitas vezes entre o trabalho e a sua casa. Há uma ideia também romântica, muitas vezes nós dizemos, pois, mas agora com o teletrabalho tudo isto muda. É romântica, claro, porque a maior parte das pessoas, as suas condições em casa são muito escassas e muito pobres para permitir que a mulher, o homem, os filhos consigam ter um espaço até físico para trabalhar e falar tranquilamente como nós o estamos a fazer aqui hoje. Somos uns privilegiados nesse aspecto. É verdade, David, é verdade. E talvez por isso eu também agradeço todos os dias a Deus. Tudo o que tenho e tudo o que posso ter. Eu também. Isto garanto. E tudo o que possa vir a ter, também agradeço. Porque, de facto, temos mesmo que agradecer. Somos mesmo uns privilegiados. David, como sempre, estamos já aqui a terminar. Pedia-te que nos deixasse aqui, no final, as habituais sugestões de cultura que queiras partilhar. Tinha tantas para trazer, mas escolhi duas. Uma, porque falei da diáspora há pouco, e existe uma mulher, uma jornalista chamada Mariana Vanzeler, que muitos, se calhar, dos que nos estão a ouvir já a conhecem ou já viram o trabalho dela. É talvez uma das mais temerárias e neste momento reconhecidas jornalistas de investigação no mundo. Eu não sei mesmo se existe alguém ao nível da Mariana Vanzeler hoje em dia com coragem para fazer o que ela faz, que é desenvolver, neste caso para a National Geographic, ela já é uma jornalista premiada nos Estados Unidos, mas ela desenvolve documentários, um deles foi estreado há muito pouco tempo, e que tem um título, esta série, que é Na Rota do Tráfico. O que estamos a falar é de mercados negros que crescem e exploram, que explodem nestas crises. Atenção, explodem como nunca. As crises são ignições para este tipo de tráfico. Drogas, armas, animais, jogos, esteroides, dinheiro falsificado. Vejam, por favor, o trabalho, façam uma pesquisa no Google e vejam os documentários da Mariana Vanzeler. E a outra tem a ver com leitura, como sempre, que é a biografia recentemente publicada do José Cardoso Pires. O título é Integrado Marginal, escrito de uma forma absolutamente extraordinária pelo Bruno Vieira Amaral. O Bruno Vieira Amaral é um dos nossos
maiores valores, um dos mais, vou dizer, um jovem escritor, já com uma obra bastante reconhecida em Portugal e premiada. Há um livro, As Primeiras Coisas, que eu vos aconselho a ler, o seu primeiro romance, As Primeiras Coisas. E depois das primeiras coisas, esta, porque a vida do José Cardoso Pires, contada pelo Bruno Vieira Amaral, ajuda-nos a perceber, ele que foi um homem que até nasceu no norte do país, mas que é considerado o escritor de referência, o Lisboeta, mesmo Lisboeta das ruas, mesmo alfacinha, mas que nos permite perceber a evolução da própria sociedade portuguesa durante a sua vida. E, portanto, é a vida do José Cardoso Pires em paralelo com a mudança da sociedade portuguesa durante a sua vida. E o cruzamento dele com tudo o que foi acontecendo desde a guerra colonial até à sua morte. E, portanto, é um livro que eu aconselho e que acredito que não vão conseguir parar de ler. Eu acredito que a nossa comunidade vai ficar com estas sugestões. David, como sempre, muito obrigada. Até breve. Espero voltar a estar contigo muito em breve para um novo comentário. Muito obrigado e um bom ano e saúde e felicidade, que é aquilo que nós todos precisamos. Obrigada, David. Um beijinho muito grande. E já sabe, quanto a si, deve ativar as notificações, ficar sempre a par, sempre a par destes nossos comentários semanais, dos nossos Weekly Thoughts e das nossas séries, dos nossos conteúdos de excelência no Empower Brands Channel. Mais uma vez, muito obrigada pela sua preferência.